Padeiro, né? Então, estamos aqui já transmitindo pelo Instagram. Vocês vão ter a oportunidade também de assistir essas gravações também na TV Panificação Brasileira e no Facebook. Muito importante, né? Está aqui a revista Panificação Brasileira, já sendo distribuída para todo o Brasil e também possível de ser acessada aí através do nosso revisteiro digital. Então, muito importante aí para quem quer ler gratuitamente a revista. Muito bem. Nós temos agora, aí está aparecendo para quem está na TV Panificação Brasileira, o endereço do nosso revisteiro. Muito bem. Um assunto tremendamente importante nesse momento, né? Todo mundo viu aí se falar sobre a questão da falta de mão de obra e, nesse ponto, a revista Panificação Brasileira foi rápida em preparar uma pesquisa exclusiva para debater, para trazer insights, para trazer informações consolidadas sobre a questão da falta de mão de obra. Não é uma temática simples, não é uma temática que se resolve com duas palavras. Muitas informações foram levantadas nessa pesquisa da nossa área. Nós temos o Data Foods, pesquisas, que é a nossa área, e o chefe aqui, Vinícius, já está falando que é um assunto top. É isso mesmo, Vinícius, um assunto top, e vocês podem interagir, quer seja pelo Instagram, quer seja aqui pela própria TV Panificação Brasileira. Muito bem, vamos direto ao ponto. A revista está sendo distribuída já a nível nacional, impressa, e também está lá no revisteiro digital. Perfeito. Vamos, então, agora já aí falar sobre a edição 161 da revista Panificação Brasileira. Essa revista está maravilhosa, aqui já nossa equipe toda elogiou aqui o design da revista, né? Está muito aqui com excelentes aí fornecedores, e nós temos aí assuntos também que vocês podem ver, mas não é a temática que a gente vai estar falando agora. Nós vamos falar sobre sazonalidade, festividade na panificação, e o assunto que é o quente, né? O assunto quente que é por que falta padeiro, né? Então, por que falta padeiro? E é exatamente isso que a gente traz aqui na página 8, né, da revista Panificação Brasileira. Eu tenho ela aqui em mãos, porque ela, como eu falei, ela é impressa e digital, e nós fizemos essa pesquisa. É bom, né, a gente pegar uma revista impressa, e nós fizemos essa revista com respostas de 227 padeiros, distribuídos aí por regiões do Nordeste, onde o Nordeste teve 24% dos respondentes, Norte 2%, Centro-Oeste 2%, Sudeste 48%, Sul 24% das pessoas que responderam. Então, nós temos aí um quadro completo desses padeiros aí falando sobre essa temática. É importante, e a gente coloca isso, nós colocamos isso na revista, falando que há 12 anos atrás, nós trazíamos na capa, eu vou mostrar na próxima vez que a gente entrar aqui para falar dessa série, vou mostrar que há 12 anos atrás a revista Panificação Brasileira já trazia essa temática. Da falta de mão de obra. E a pergunta é, por que se passaram 12 anos e continuamos falando sobre falta de padeiros? Né? Que quando a gente fala falta de padeiros, auxiliar de padeiros, está faltando também gente lá na área de atendimento. Então, é um problemaço aí que nós temos. E vocês podem ver, entrar lá no revisteiro digital para ver também lá os gráficos, né? Os gráficos que foram montados com base nesses dados. Muito bem, nós temos aí dentro da pesquisa, e essa é uma parte da pesquisa, porque depois a gente fala de premiações, a gente fala também da visão do panificador sobre a falta de padeiros. Então, a pesquisa foi completa, né? Mas hoje, nesse momento, nós vamos estar falando aqui sobre um primeiro ponto aqui levantado pela pesquisa, né? Que é o seguinte: quais os principais motivos pelos quais não desejaria trabalhar na atividade de padeiro? Olha que pergunta, né, gente? Que pergunta, né? Então, isso feito aí a pergunta, por que você não gostaria de trabalhar como padeiro? Para padeiros já experientes, para padeiros que já com pouco tempo de experiência, nós também apontamos a faixa de tempo que esse pessoal trabalha, e
é muito importante. Já estão aqui interagindo conosco no Instagram, falando aí de tópicos. Nós vamos estar falando de todos os tópicos, como, por exemplo, salário, condições de trabalho, etc, etc. Tudo isso está na pesquisa e muito mais. Mas esse ponto agora que a gente vai trazer aqui é muito interessante, né? Porque bate exatamente aqui com o Cleiver Alves. Né? O Cleiver Alves aponta a questão salarial. E ponto principal aqui da pesquisa. Para muitos participantes, o valor salarial baixo vem como principal motivo. E a gente pode dizer assim, poxa vida, mas o que significa? Né? Se a gente olha de uma maneira simplória, diz assim, poxa, é claro que salário, né? O salário é bom, todo mundo quer trabalhar naquele lugar. Mas por que o salário é baixo? Porque há 12 anos atrás, a revista Planificação Brasileira colocou como matéria de capa a falta de padeiros. Né? Você passava nas padarias e estava lá a plaquinha, precisa-se de padeiro, precisa de confeiteiro, precisa. Então, você vê aí como o assunto é delicado, né? O assunto é delicado. Isso tem outras implicações, como vai ser apresentado na pesquisa. É a falta de salário, o salário é baixo, né? Se é baixo em relação a uma outra atividade. Né? O que é que está fazendo optarem por outros trabalhos, por outras atividades que não seja a do padeiro, né? Que não seja a do padeiro. Então, é importante essa colocação, porque quando a gente vê esse tipo, né, de trabalho, a natureza do trabalho com a carga que é diferente, né? Às vezes a gente vê algumas posições falando, porque o horário de trabalho, os benefícios, mas isso tem variantes conforme a região do país. E, infelizmente, algumas para condições muito piores do que, por exemplo, quem está numa região como São Paulo, quem está em determinadas capitais, porque isso também é uma variante que é apontada na pesquisa. E aí, esse pano, né, da primeira pergunta é principais motivos. Né? Quando você abre o leque, põe no plural, vários motivos são apresentados dentro dessa temática. Então, claro que vai aparecer lá as longas horas de trabalho, a questão também relacionada ao desconforto da operação. Então, tudo isso é apontado. E a gente tem, interessante que nós temos gráficos, né, contabilizados dessas questões aí que a gente apontou, que, por exemplo, quando está colocado lá na pesquisa, né, nós temos aí, por exemplo, o trabalho não é devidamente reconhecido socialmente, 70% apontou isso. Né? Quando você fala, por exemplo, sobre a questão da criatividade, também está lá exposto. Trabalho nos finais de semana, 59% também coloca essa reclamação. A percepção do trabalho sendo supervalorizado em termos de remuneração, 73% dos pesquisados. Há quem diga até que, puxa vida, mas era para estar num número maior. Né? Aqui estão, em termos aqui da quem está nos assistindo aqui pela TV, pode ver na página aqui, na página 14, que os gráficos também apontam, né? Apontam aqui para esses números. Então, é importante, são vários itens que nós temos aqui no gráfico, né? Porque a pesquisa foi bastante intensa e foi multi também respostas, então isso vai nos alimentando aqui nessa discussão. Vamos voltar lá para a página 8, né? A página 8, onde tem o começo dessa primeira pergunta, e é exatamente aqui que a gente vê o princípio da pesquisa. Né? Então, quais os motivos? E, evidentemente, a questão salarial bate. Né? A questão salarial bate fortemente. Mas será que é só a questão salarial que afeta essa decisão da opção de estar ali dentro de uma profissão que tem seu valor, né? Tem seu valor. Claro que tem questões até que no passado que as pessoas não tinham tanta coragem de falar que trabalhavam como padeiros, hoje tem um certo ar de uma coisa mais profissional, uma profissão efetivamente. Né? No passado era algo meio desprezado, era quase como se a pessoa não tivesse
conseguindo se colocar em alguma atividade mais considerável, entrava para ser padeiro. Nós estamos aí com também o nosso amigo Geraldo Fonseca, da Padaria Cozinha da Vandinha, um padeiro, mestre padeiro, alguém que, além de ser padeiro, é proprietário da padaria Cozinha da Vandinha, e ele que fica nos dois lados, né? Quer dizer, ele é o artesão e ele é também ali o empregador, e sofre também com essa questão da falta de mão de obra. Então, nós temos aí esse primeiro ponto que a gente vai estar colocando agora. Então, nós estamos aí na proposta de falar de vários desses tópicos, né? E esse primeiro aqui que a gente está falando é para a pergunta: quais são os principais motivos pelos quais não desejaria trabalhar na atividade de padeiro? Né? Isso para os próprios padeiros, novos ou mais antigos, né? Que muitas vezes até querem sair da profissão, mas não tem para onde ir. E eles colocam exatamente baixo salário, carga de trabalho, longas horas de trabalho, e às vezes inicia à noite, dependendo se é um padeiro que trabalha à noite, relação de ganho e esforço desfavorável ao funcionário, e eles vão a questão da discrepância também de atividade dentro da própria padaria. Então, tudo isso é apontado na pesquisa. Mas eu quero convidar vocês a estarem acompanhando pela TV Panificação Brasileira, pelo Instagram, aparece aí para quem está na TV, qual o nosso endereço lá da revista, né? E também na TV Panificação Brasileira, para você acompanhar os demais tópicos aqui da pesquisa. É muita coisa de informação, é muita, e não queremos que isso seja tratado de uma maneira simplória. É importante tratar a questão da falta de mão de obra de forma a enfrentar essa questão. Né? Para fechar, nós colocamos aí que há 12 anos atrás a revista Panificação Brasileira já levantava essa questão. E, nós, passado tudo isso, não foi só apenas a pandemia, mas nós vemos aí que é uma questão de qualificação, uma questão de estratégia de negócio, uma questão que vocês vão ter a oportunidade de ver isso nos dados da pesquisa. Então, deixamos aí já o convite para vocês estarem acompanhando as próximas gravações sobre a série Padeiros. Por que falta padeiros? Obrigado e até a próximo episódio. Um abraço, gente.